Em tecnologia, página 6, segunda linha, poderia explicar a técnica da indignação cosmoética? Assim, eu fiz questão de colocar isso aqui para não parecer, então, que você vai ficar só com cara de paisagem, não é isso. Existe um momento de você falar grosso, existe um momento de você se indignar. A pessoa está fazendo lá uma coisa errada, você vai falar, não, isso aí está errado. E às vezes você vai falar isso com firmeza, até porque é isso que a pessoa vai entender. Se a pessoa está gritando, às vezes vai ter que gritar para ver se ela ouve. Mas você não está entrando nessa onda. Você está buscando não entrar nesse processo. Então, a indignação cosmoética, é fato. Às vezes você precisa para fazer um desassédio, sim. Então, isso que a gente queria colocar. Adriana. Sim. Aqui. Oi. Eu queria, Oi, fala. queria te pedir se você pode aprofundar um pouquinho em tecnologia, na página 6. A técnica da indignação cosmoética. Sim, a técnica da indignação cosmoética, porque o que é você se indignar? É você se indignar com alguma coisa que está errado. Então, geralmente, a gente quis colocar para fazer justamente o contraponto, porque não é que você não vai ficar falado, você vai até poder se indignar com aquilo que está errado, mostrar o que está errado, mas cosmoeticamente. Você vai fazer isso de uma forma cosmoética, buscando manter a calma, sem entrar na emoção. Então, a técnica da indignação cosmoética é isso. É você se posicionar, ser assertivo naquilo que for necessário, mas discernindo a hora de fazer isso. Aí entra aqui no momento correto, a hora correta, a pessoa correta. Adriana. Eu tenho uma dúvida aqui em relação, era justamente o que ela tinha colocado, você falou do comitê de para-recepção. Comitê de para-recepção. Nesse comitê pode estar presentes consins projetadas, assim, de conhecimento, de amizade? Daquela... Pode, quando tem comemoração extrafísica. Foi o que aconteceu comigo e a Ana, por exemplo. A senhora que morreu lá em casa. Ela dessomou lá em casa. Então, na hora que foram recebidas, era uma comemoração. Aquilo era mais do que um comitê, um negócio enorme. Ela tinha sido uma grande personalidade da monarquia italiana. Mas fez umas bobagens, então ela veio de pé no chão, com um bosfo enorme, só para acabar com a vaidade dela. Agora, a hora que ela chegou, era uma estrela, mas com um bosfo enorme. Aquela consciência linda, com um bosfo enorme. De propósito, para mostrar que era ela. E eles fizeram assim, uma espécie de aclamação, os amigos dela, que gostavam demais dela. Mas ela mesma que escolheu aquela vida. Agora, veja, eu aqui, com o parapsiquismo e os amparadores, vimos que a Ana era diferente. Então, o que faz? Eu tratei dela, comecei a ver, porque ela tinha uma cardiopatia chagas, que ela não ia durar muito tempo, ela já sabia disso. Quando ela foi falar comigo, ela já estava bem avançado o caso. Então, o coração aumenta, você está entendendo? A cardiopatia é terrível, fica enorme. E aquilo é muito mais sério do que o bosque que ela tinha, que é aquele papão enorme aqui. E aquilo ela nunca ficou daquele jeito. Ela andava praticamente descalço. Eu mesmo arranjei chinelo para ela, mas ela evitava o chinelo. Quando ela via que eu ia chegar, ela pôs o chinelo. Entende? Ela está acostumada daquele jeito. Agora, o que se passa? Quando eles fizeram a recepção dela, foi uma coisa... Eu vi fora do corpo. Isso coincidiu porque era um horário que eu ia fazer minhas experiências de tarde. Coincidiu que extrafisicamente era o horário que estava lá. Eu fui lá com o Talmal. O Talmal me levou para ver. Agora, eu vi a hora que ela chegou assim, ó, aquela estrela. Entende? O povo todo esperando para aclamar, conversar com ela, etc. Tal. Agora, tinha gente de todo tipo. Gente que falava, gente que fazia telepatia, gente que sabia fazer volitação, outro que não. Você viu os níveis, vários níveis lá. Tudo esperando a Ana. E ela era preta retinta, você está entendendo? Sempre com pano na cabeça, entende? Que era cozinheira. Ela cozinhava muito bem, a comida dela levantava cadáver, era muita energia que ela punha naquilo. É muito positivo. Mas assim, você foi para ver. Eu digo assim, é possível que a pessoa vá para recepcionar, ser vista? Não, mas tudo isso é possível, não é coisa muito rara, né? Essas coisas são tudo de exceção. E outra coisa, não é todo mundo que tem comitê de recepção, não. A maioria tem comitê de perseguição. Estão atrás do cara.
Opa, chegou o cara, vamos em cima dele. Tá para nós. Não está entendendo? Isso agora não é fácil. Agora, ela veio nessa condição por causa dos problemas da nobreza, né, dela, que ela tinha. Ela mesma escolheu porque tinha coisa que ela tinha feito que ela não considerava que estava correta. Entendi. Aquilo, então, mexia na consciência dela. Ela, então, veio com essa vida desse jeito. Ela ajudou muita gente a vida inteira dela como Ana. Entende? Mas ela se adaptou logo a isso, que na infância ou depois de adulto, chegou a se debater muito com isso? Segundo ela não reclamava de ninguém, ela não se queixava de nada. A dona era uma fera. Agora, você veja, ela apareceu no meu consultório, eu olhei assim pelo problema dela e comecei a entrar na história. Aí vieram os amparadores e me mostraram mais ainda. Aí eu falei assim, ó, eu vou melhorar, você ainda vai viver uma boa temporada, porque os caras já tinham falado que ela ia durar alguns meses. Ela durou muito tempo conosco. Agora, o que se passa? Devido ao problema dela melhorar, ela falou assim, não, eu quero então trabalhar com o senhor, eu vou dedicar o resto da minha vida ao senhor. Foi assim que aconteceu. Então, eu falei assim, então, você vai fazer a nossa comida, vamos ver como é que está a sua casa. Aí eu comecei a ver a vida dela toda, cuidar do filho, cuidar do brinquinho, que era o cachorro dela. E outra coisa, porque o marido já tinha deixado ela com aquele bócio. O papo dela era do tamanho da cabeça. Ela tinha duas cabeças, uma aqui e outra aqui. Entende? Mas agora era muito boa. Ela fora de série. Agora o Chico adorava. Minha mãe também demais. Agora, o que é que se passa? Quando eu saí do corpo e fui vê-la, eu voltava para o corpo, o Chico, a minha mãe, queria sempre saber o que aconteceu, o que eu vi. Porque sabia que eu estava fazendo a projeção. Então, lá em casa, eu comecei a falar, os dois começaram a chorar na minha frente. Eu falei assim, eu não vou falar mais nada agora de projeção, porque eu não quero ver você chorando na minha frente, porque eu não gosto disso. Choro não é comigo. Mas... Aí eu falei, não, mas não tem nada. Aí o povo limpando os olhos. O Chico, então, falou, não, eu estou com saudade da Ana. Mas os filhos dela, os familiares dela, também eram envolvidos com monarquia também, e também vieram na condição Sim, mais... mas o filho dela, o mais sério, a gente ajudou. Mais tarde eu estava no Instituto em São Paulo, ele apareceu lá para mim. Então eu perguntei para ele, como é que está a sua vida? Não, estou tudo entrosado, tenho emprego, estou trabalhando, estudando. Ele estava muito bem encaminhado. Estava muito bem o rapaz. Isso foi anos depois que aconteceu. Mas ele tinha passado recente monárquico? Ou não? Ele eu não sei bem da história não, mas o rapaz é bom, é bem equilibrado. É tanto que ele se ajustou logo. E o cachorrinho lá, o Brinquinho, que era o nome que tinha, o cachorrinho dela, tipo Lulu, grandão, esse estava conosco, ele viveu lá, na comunhão lá com a turma, com o Chico, comigo, durante muito tempo. Era o cachorrinho dela. A gente fez o que pôde. Mas agora é engraçado, né? Se a gente for falar a verdade, nós recebemos mais do que demos para a Ana. Entendeu? A gente está pensando que a gente estava assistindo ela que estava assistindo a gente. Isso é um negócio brabo, sério, a gente precisa pensar. E outra coisa, andando descalça, praticamente analfabeto, com aquele papo, um pano na cabeça. Isso é impressionante, né? Pensem bem, o caso dela, o Chico fala assim, isso é uma lição para nós todos. Por isso que eles queriam saber tudo o que é que eu tinha visto fisicamente. Mas, quando ela estava viva, o senhor abriu o jogo de tudo para ela? Não? Ela já sabia, porque quando ela veio, já tinha colega meu que falou que ela ia durar pouco tempo. Então, por isso que ela foi atrás de mim. Eles achavam que ela ia chegar, até o fim do ano ia morrer. Porque o coração estava entregue às baratas. Agora, o que eu fiz? Comecei a trabalhar com arco voltaico, trabalhar com ela, ver alguma coisa, se podia dar algum remédio, alguma coisa. A cardiopatia chagásica, entende? Avançada, sem tratamento antes. Então, o coração se deformou todo. Agora, o processo do bócio dela deve ter piorado, por causa da tireoide, né? Porque o negócio todo ainda piorou mais. Então, a situação dela era precária. Mas eu virei para ela e falei assim, não, você vai então, se você quer trabalhar, quer ficar com a gente, ok, até você morrer você vai ficar aqui. Ela falou assim, ó, eu quero morrer trabalhando. Quero também, não podia outra coisa, gente, era praticamente analfabeta.
Agora, ela falava bem, expunha as coisas com calma, tinha muita lógica, você via o nível de lucidez da pessoa, entendeu? Analfabeta. Mas sabia o que queria, fazia as coisas tudo correta. Ela era fora de série, fora de série. Todo mundo que conhecia a Ana com mais calma ficava assim, até assustado com ela, entendeu? Pelo jeito dela. E característica de nobreza dela tinha o quê? No tratar? Ela foi condessa. Agora, junto com um cara, que foi o marido dela, que eu não sei quem foi, eu uma vez perguntei para ela, o que você acha, Ana, desse seu marido que fugiu, que deixou você? Porque o marido deixou ela com filho e tudo, filho e o cachorro. Entende? Foi embora, sumiu na vida. Ela falou assim, ele não deve ter sido boa coisa não, doutor. Só falou isso. Ele não deve ter sido coisa boa, não. É muito engraçada a história. Era muito ponderada, muito inteligente. É que não teve oportunidade, só fazendo as coisas para sobreviver. E ela já chegou daquele jeito, entende? Agora, que ela cozinhava muito bem. Então, a gente arranjou aquela dieta nossa lá, do jeito que era, do Chico, minha. A minha mãe, às vezes, estava também junto com a história, lá em casa e tal. Ela saía bem da história, muito bem. E ela, né, quando era condessa, ela tinha uma tendência para estudo, para intelectualidade, ou também não? Ela parece que era super culta e poliglota, pelo que eu vi. Agora, a turma que recebeu a ela era gente fora de série, todo mundo devia favor para ela. Por isso que o povo estava lá, tudo ex-assistido dela. E outra coisa, não era só na vida dela de Ana, não, é das vidas anteriores dela, inclusive quando ela foi condessa. Mas mesmo assim, ela achou que naquela condição ela não tinha agido direito em algumas coisas. Ela quis, entende? Fazer a remissão total da situação dela. Agora, depois disso, eu não sei o que é que fizeram com ela e para onde ela foi. Eu não vi mais, não. Professor, o senhor falou que o Chico Xavier, ele não tem projeção, não tinha projeção lúcida, então. Não. Que fenômenos que ele tinha mais? O fenômeno dele maior mesmo era psicografado. Isso ele tinha. Então, nisso ele era bom. E ele tinha também os processos de receber certas intuições que o Emmanuel dava para ele. Ele tinha aquilo bem nítido. Isso eu tive muita experiência, porque eu notava o que o Emmanuel estava pensando, e a pouco ele refletia lá. Provavelmente... Antes do Emmanuel, você está entendendo? Eu pegava a coisa do Emmanuel. E ele depois mostrava aquela realidade. Como é que ele sabia? Quer dizer, ele era bom nisso. Mas o mais ele não tinha. Agora, ele imitava os processos de efeito físico para fazer uma sessão onde tinha perfume de rosa. Mas aquilo tudo era ele, era fajuto. Tudo era mistificação, farsa. Ele queria fazer aquilo e ele não quis parar. Mesmo quando eu falei com ele. Ele só ficou desesperado quando eu falei assim, então você faça. Eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei lá do trabalho dele. Agora, eu descobri por causa dos vidros de perfume que ele conservava. E tem um negocinho pequenininho que você coloca com perfume que sai, é só apertar que o perfume sai. Então, ele usava isso tudo. Eu já sabia disso, que eu já tinha visto isso com outros médios. Eu estava usando a mesma técnica, a mistificação. Então, agora, ele achava que com isso ele encorajava as pessoas, que ele não podia desencorajar o povo. Era um jeito de virar santo. Santo topa qualquer parada. A dona lá, não desancaram lá com a Calcutá lá, devido ao problema dela receber dinheiro de mafiosos, não sei quem era mais, aquele Hitchens, várias pessoas meteram o pau nessa Calcutá lá, a Maria lá, a Santa. Uns negócios esquisitíssimos. E ela nem é típico de quem quer virar santo. Eles não veem o escrúpulo, eles não têm escrúpulo para isso. Se vai ajudar, não quer saber como. Então, mata 5. Se vai ajudar 50, já está bom. Deve ser isso que eles pensam. Isso é uma loucura. Eu sou contra essa história toda. Para mim, uma pessoa tem que ser reta em tudo ou não é? Como é que é? Como é? Pangrafia ele não deve ter tido. Não, ele nunca chegou a ver isso.
Por isso que ele tinha medo das coisas, por isso que ele não tinha muita segurança, tinha um medo de morrer danado. Outra coisa, quando ele saía de casa, ficava com medo de sair, colocava as coisas, fazia um troço que era selamento periférico. Ele julgava as energias, os fluidos, na porta, etc. Outra coisa, na hora de sair, dava um beijo para o J. Cristo, que estava a imagem dele na parede. É? Pois é, não. Era um jeito que ele se sentia seguro. Ele não tinha segurança. Agora, outra coisa, não podia ter nada que cortava perante ele. Faca, muito afiada, gilete, navalha. Tanto que ele não fazia barba, tinha o barbeiro que fazia, porque ele não podia. Era cheio de rolo, coitado, cheio de coisa. Agora, eu não sabia que ele era assim, né, no início. Então, logo no início que eu levei ele para Uberaba, com as coisas todas, para ver o convívio maior daquela coisa, eu convidei o meu professor de psiquiatria para almoçar conosco. Logo em seguida, depois, naquele dia, eu vi os negócios ao alcance e falei, eu não posso trazer o balado aí. Porque se ele vê que o cara é doido, como é que fica a situação? Nunca mais eu convidei ele para almoçar nem jantar comigo em casa. Nunca mais. Não deu. Entende? Fiquei quieto na minha. Falei assim, agora preciso ter cuidado. Agora, qualquer um que fosse lá e tivesse mais contato no íntimo com o passar do tempo, ia ver essas inseguranças dele, violento. Muito sério. Que era um processo mesmo, aí psicopático. O Chico era uma personalidade psicopática. Sem dúvida. Mas agora bom, dedicado, então a gente tinha que dar. Eu era uma espécie de para-raio e para-choque, para ajudar tudo que eu podia.